Muito boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Essa aqui talvez é uma das coletivas mais importantes desse mandato de deputado federal e no Senado da República que nós parlamentares hoje temos a honra de ocupar. É uma coletiva de imprensa para juntar todos os parlamentares, ou pelo menos a maioria deles, porque alguns não conseguiram se fazer presentes hoje, que estão sofrendo abusos de autoridade sob as determinações do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral de sigilo de justiça sobre processos e inquéritos aos quais sequer nossos advogados, nossas defesas têm acesso. Nós estamos aqui para dizer que numa democracia, num Estado de Direito, esses inquéritos sequer poderiam existir. Em segundo lugar, existindo, não é possível que não tenhamos direito à defesa, a constituir e habilitar advogados. E é incrível, mas estamos aqui já com mais de 20 parlamentares que não têm acesso por meio de seus representantes legais aos autos de processo ou de inquéritos arquivados ou em andamento. É um absurdo, isso não se admite. E é por esse motivo mesmo que estamos aqui para exigir que justiça de verdade seja feita e que os sigilos sejam levantados de todos os inquéritos e de todos os processos, não apenas que envolvem parlamentares do Congresso Nacional, mas também milhares de outros brasileiros que são hoje, lamentavelmente, perseguidos políticos no país. E, finalmente, antes de passar a palavra para os demais que se manifestarão, quero dizer que este instrumento de colocar sob sigilo processos judiciais e inquéritos, na verdade, não visa dar sigilo de justiça, mas manter na clandestinidade aqueles que estão atuando hoje nos porões de uma ditadura do Supremo Tribunal Federal e do TSE. Tentam nos calar, tentam nos amordaçar e nos ameaçar, inclusive, de uma série de medidas ilegais e punitivas se abrirmos a nossa boca, se falarmos aquilo que temos a obrigação de dizer por sermos representantes do povo brasileiro. Mas é evidente, pela presença de todos que aqui estão, tanto aqueles que não têm acessos aos seus processos ou aos inquéritos que respondem, mas também aos demais membros do parlamento que estão aqui para dar apoio, que nós não nos curvamos à tirania. E mais do que isso, depois desses 5 anos de inquérito, nós percebemos que o mundo todo, por meio dos Twitter Files e do apoio de muitas lideranças internacionais, inclusive do senhor Elon Musk, a quem nós agradecemos, o mundo todo hoje tem noção dos caminhos que o Brasil hoje está seguindo. Não são caminhos democráticos, não são caminhos de liberdade, pelo contrário, não podemos permitir que a censura e o arbítrio predominem. E por isso estamos aqui nos manifestando e repetindo mais uma vez. Ministro Alexandre de Moraes, libere todos os sigilos de todos os processos e inquéritos. E não é um pedido feito unicamente, diretamente a Vossa Excelência, ao STF ou ao TSE, mas também será feito via procuradorias da Câmara dos Deputados e do Senado da República, que tem obrigação, da mesma forma, de defender os mandatos parlamentares de cada um dos representantes aqui e da Casa do Congresso Nacional como um todo. Eu quero dar continuidade aqui aos esclarecimentos, mas ao povo brasileiro. O que está acontecendo? Nós parlamentares somos assegurados pela Constituição Federal, pela nossa imunidade parlamentar no artigo 53. E nós temos o ex-líder da oposição tendo busca e apreensão na sua casa por uma foto adulterada. Nós temos aqui deputado Ottoni, que tem 4 anos que não tem acesso ao seu processo. Eu, até hoje, não sei o porquê, porque eu também não tenho acesso ao processo, do porquê minhas redes sociais, logo após as eleições presidenciais, também foi bloqueado. Ou seja, a mira está em nós, mas o alvo são vocês. Você lembra quando antigamente as buscas e apreensões que eram feitas pela Polícia Federal para poder ver malas de dinheiro da corrupção, para poder ver pessoas que desviavam dinheiro, né, da Petrobras, de estatais? Hoje não.
Esses caras literalmente querem tirar e tiram traficantes da cadeia e quer colocar pessoas que pensam diferente na cadeia, horas. Essa é a grande loucura que está acontecendo. Quando nós dissemos há pouco tempo atrás de que o Brasil viraria uma Venezuela, não é no sentido somente econômico, por mais que nós estamos caminhando para isso também, mas é principalmente com relação ao domínio da Suprema Corte. E aqui, o inquérito de Moraes, ele faz exatamente isso. Ele utiliza-se do seu poder para poder calar, para poder censurar, porque nós somos oposição. Se parlamentares não podem dizer o que pensam, muito menos o cidadão comum. E isso daqui que é o que de fato está em perigo. Porque pode passar a impressão de que nós estamos nos defendendo. Os parlamentares estão somente se defendendo das prerrogativas deles, mas não. Nós estamos defendendo, por exemplo, que o doutor Sebastião possa ter a sua liberdade nas redes sociais, para que você, no seu posicionamento, também faça isso da mesma forma. E por que esses inquéritos? Eles colocam em sigilo para poder pressionar e para poder amedrontar a oposição. Agora, olha que contraditório, Sargento Faur. Eles colocam o processo em sigilo, mas eles comentam os autos do processo em rede de televisão nacional. Essa é a grande incongruência. Para que colocar em sigilo, então? Abre-se os processos, para que todos, afinal de contas, os comentem. Porque se nós não podemos ter acesso, eles também não deveriam ter. Agora, Alexandre de Moraes, ele se tornou o investigador, o julgador e a vítima ao mesmo tempo no processo. Isso é inaceitável. Então, por mais que existem outras pautas importantíssimas para serem discutidas aqui nessa casa, a prerrogativa dos deputados, que são os devidos representantes do povo, assim bem como os senadores, não pode ser deixado de lado. Afinal de contas, uma tirania começa dessa forma. E se você quer saber de fato quem controla os senhores, eu pergunto para vocês: Nicolás Maduro é o quê? Um ditador. Kim Jong-un é o quê? Um ditador. Quem foi Stalin? Também um ditador. Chame Alexandre de Moraes de ditador. E você vai perceber a diferença que há daqueles que de fato controlam a tua opinião e aqueles que de fato não controlam. E nós temos vários cúmplices disso. Nós temos, por exemplo, diversas mídias, jornais que estão em conluio com tudo que está acontecendo. Olha só a que ponto chegou. Nós temos pessoas hoje, eu faço questão de lembrar isso aqui, deputado Marcel Warraten, pessoas que estão sendo condenadas a 16 anos de forma desproporcional porque fizeram baderna aqui nessa casa, que a esquerda cansou de fazer. Os black blocs já foram absolvidos pelo que fizeram, tanto aqui quanto em São Paulo. Nós temos o Coronel Naime, que até hoje a sua família pede Pix para poder sustentar. Enquanto isso, nós temos literalmente André do Rap, um dos caras que eram chefões do comando do tráfico organizado, solto, inclusive com seus bens sendo restituídos. Nós temos a DPU, a Defensoria Pública da União, fazendo processo contra o Elon Musk por danos morais à democracia, horas. O que de fato é ataque à democracia, doutor Sebastião? É você falar contra o Lula, é você, por exemplo, dizer que ele é ladrão, como eu e deputado Gilvan Federal disse, e nós estamos sendo investigados por isso. O Monark, abriu-se uma investigação por ele porque ele chamou o Flávio Dino de gordola. Ora, se chama ele de magro fake news, se chama ele de gordola é o quê? É criminoso, então tem que chamar ele de quê? Olha o nível que nós estamos chegando. Então, quando nós colocamos isso daqui, é algo muito sério. Nós estamos clamando para que não somente as pessoas que já concordam conosco, mas para que os demais, presidente dessa casa, presidente Rodrigo Pacheco, e como mineira que eu peço desculpas, a omissão do presidente do Congresso, porque o que está acontecendo hoje é muito por conta da omissão, da frouxidão, da covardia de um homem chamado Rodrigo Pacheco. E eu tenho zero medo de dizer isso aqui. Afinal de contas, eu sei as consequências de ter homens fracos em locais de posições fortes, que é isso que nós estamos vivendo. Enquanto nós estamos aqui na nossa liberdade de fala, tem pessoas sofrendo gravemente, com famílias gravemente sofrendo por conta de um revanchismo jurídico. Chega dessa censura, chega desses sigilos eternos e inquéritos eternos. Nós queremos liberdade para o nosso país e é isso que nós viemos fazer aqui hoje. Muito obrigado. Para que todos entendam a gravidade da situação, eu vou fazer uma pergunta para os meus colegas parlamentares que estão aqui do meu lado. O Nicolas é baixinho, aí tem que subir o microfone depois. Baixofobia. Nós estamos vendo aí, como o deputado Nicolas Ferreira disse,
nós estamos vendo praticamente todos os que algum tempo atrás haviam sido presos por corrupção sendo liberados, seus processos sendo anulados. Os líderes das facções criminosas estão sendo liberados e os seus bens que haviam sido apreendidos estão sendo devolvidos. Assim como todo o dinheiro que foi apreendido pela corrupção, pelo tráfico de drogas, está sendo devolvido. Nós estamos vendo as mesmas empresas que participaram dos esquemas de corrupção, que destruíram a economia brasileira, voltando a receber dinheiro público e voltando a fechar contratos com o governo. Aí eu pergunto para os meus colegas que estão aqui do meu lado. Nós estamos aqui hoje em uma coletiva de imprensa para falar sobre inquéritos ilegais, inquéritos sigilosos que atingem a cada um de nós. Eu pergunto, alguém aqui responde algum inquérito por corrupção? Levante a mão, por favor. Alguém que está aqui responde algum inquérito por tráfico de drogas? Não? Lavagem de dinheiro? Alguém aqui? Ninguém, mas ninguém aqui responde nenhum inquérito por rachadinha? Não. Agora eu pergunto, quantos aqui, levantam a mão por favor, responde algum inquérito pelas suas palavras? Esse é o Brasil que vocês estão testemunhando. Todos que estão aqui agora respondem a inquéritos sigilosos, abertos de ofício, ilegais, inconstitucionais. Parlamentares que vieram aqui para falar, respondemos inquéritos por nossas palavras. Essa é a democracia que venceu, meus amigos. Esse é o amor que retornou. Quer dizer que a democracia agora, de acordo com a esquerda e com o Alexandre de Moraes, só existe e só é plena se um lado da política for silenciado, coagido, intimidado. Será acordado 6 horas da manhã com a Polícia Federal com arma em punho, porque você cometeu o hediondo, absurdo, inenarrável crime de falar o que ele não gosta. É isso que nós vamos reduzir a República Brasileira? É vergonhoso o que está acontecendo. É vergonhoso. Enquanto eu ouvia os meus colegas vir aqui e falar e parlar, eu estava pensando, quantos inquéritos serão abertos pelas palavras proferidas aqui hoje? Porque essa é a situação do Brasil. O simples fato de vir aqui e defender a liberdade de expressão, devido ao processo legal, que aparentemente agora viraram valores da extrema-direita, já te coloca numa linha de fogo para ser inserido em mais um inquérito ilegal. Mas a verdade seja dita, Alexandre de Moraes, o senhor perdeu essa batalha. Se a vontade era de nos silenciar através do medo, da intimidação, o senhor perdeu essa batalha. A opinião pública já escolheu um lado. O Brasil já sabe que o Brasil é uma ditadura do judiciário. 47% da população, de acordo com a pesquisa do Atlas Intel, de 2 meses atrás, com certeza agora esse número já é muito maior, entende que o Brasil é uma ditadura do judiciário. Existem hoje aqui, nesse parlamento, pessoas corajosas, bravas, guerreiras, que estão dispostas a arriscar a sua liberdade para que os nossos filhos possam viver em um país livre. E nós temos agora que focar os nossos esforços em um passo crucial: que seja aberta a CPI do abuso de autoridade imediatamente. Esses absurdos precisam vir à luz do dia. Pedimos que todos os sigilos sejam levantados. Sabemos que isso dificilmente acontecerá, meu amigo Tony. Sabe por quê? Porque se for retirado os sigilos desses inquéritos, não só o rei ficará nu, mas todo o império ficará nu. Porque será vergonhoso para o mundo quando eles perceberem o que estava sendo feito nos bastidores, na escuridão do judiciário, para perseguir pessoas que não concordam com essa ditadura. Mas nós vamos trazer tudo à luz na CPI do abuso de autoridade. Então fica aqui, já que o Rodrigo Pacheco é mole, é um covarde e não tem coragem de agir para defender o país que seus filhos moram, vamos mobilizar, pessoal. Vamos todos pedir, usem suas redes sociais enquanto ainda temos, afinal de contas acabou de sair um pedido da Advocacia Geral da União para banir, dissolver o Twitter no Brasil, porque acho que a democracia precisa de menos voz. Eu acho que a democracia precisa de menos opiniões distantes, mas... menos liberdade. Vamos pedir
para que seja aberta a CPI do abuso de autoridade. O Brasil não aguenta mais. Ninguém aguenta mais. E as pessoas às vezes perguntam, não é, André? Você não tem medo de ser preso pelo que você fala? Eu tenho medo de olhar no espelho e ver um covarde se eu deixar de falar aquilo que eu acredito. Assim como todos que estão aqui. Que eu seja preso está nas mãos de Deus, mas que os nossos filhos possam viver em liberdade. Está na hora de acabar. CPI do abuso de autoridade já. Obrigado. Senhoras e senhores, o que sairá na imprensa, possivelmente, ou parte da imprensa, desta coletiva de deputados da direita, e na sua grande maioria bolsonaristas, é que mais uma vez a Suprema Corte está sendo atacada. E por que isso? Porque, na verdade, querem confundir crítica à CPF a ataque ao CNPJ. Ninguém aqui está atacando o basilar da democracia, que é a Suprema Corte. Mas não deixaremos de criticar atos de servidores públicos. Sim, os ministros da Suprema Corte, tais como nós, deputados e senadores, nada mais são do que servidores públicos. E nós estamos aqui, sim, a criticar o comportamento inconstitucional de alguns desses servidores que são ministros da nossa mais alta corte. Estamos aqui não só em nosso nome, estamos aqui pela liberdade da juíza Ludmila Lins, que por ter criticado a Suprema Corte está exilada. Estamos aqui pela liberdade e sem salário. Estamos aqui pela liberdade de Alan dos Santos. Estamos aqui pela liberdade de Oswaldo Eustáquio. Estamos aqui pelo direito à crítica, por mais ácida que seja, do desembargador Sebastião Coelho. É por isso que nós estamos aqui. No dia 20 de agosto de 2020, a minha casa foi invadida pela Polícia Federal às 6 horas da manhã, por conta de um Twitter. E o Twitter que eu ousei publicar, dizia: chega, precisamos mobilizar a população brasileira e forçar a que o Senado Federal cumpra o seu papel. Impeachment já. Foi exatamente esse Twitter que levou a Polícia Federal na minha casa. E não queiram receber a Polícia Federal às 6 horas da manhã na sua casa, como se bandido você fosse. Porém, a democracia é relativa. E como nós éramos felizes antes de ter rede social. E investigar a Suprema Corte é ilegal, inconstitucional. Sim, senhores, eles falam o que quer, desde que não sejam da direita e nem bolsonaristas. Eles falarão o que quiserem. Poderão entrar nesta casa e chamar o presidente desta casa de excremento. E nada lhes será feito. Por quê? Porque eles não fazem parte do espectro político que esses deputados e essas deputadas farão. Porém, eu quero me dirigir respeitosamente ao ministro Alexandre de Moraes, que, aliás, me processou. Eu sou investigado por alguém que me processou, civil e criminalmente, e que não se coloca, neste momento, como impedido de continuar esse inquérito contra este deputado. É um absurdo. Não se coloca por suspeição. Pois bem, eu termino a minha fala nesse momento
me dirigindo respeitosamente ao ministro Alexandre de Moraes e dizendo: ministro, o senhor sabe por que uma árvore nasce e podemos comer o fruto dela? É porque uma semente morreu. Sem a morte de uma semente, não há jardim, não há fruto, não há um novo amanhecer na floresta. É por isso que todos nós aqui somos como semente. Impeça os nossos mandatos e se levantarão outros em nosso lugar. Tentem nos prender e se levantarão outros nessa casa, porque enquanto houver democracia nesse país, nós não nos calaremos. Imprensa, eu chamo a atenção, e vocês têm os seus contatos, vocês conseguem inquéritos que às vezes nem nós parlamentares conseguimos. Atenção, imprensa, por favor, eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Tentem buscar e tentem investigar algo que este parlamentar, por estar sendo investigado, é um inquérito sigiloso e que não pode falar desse inquérito. Eu não posso, mas eu gostaria que vocês, cumprindo o papel de vocês, através daqueles mesmos contatos que vocês sempre tiveram, busquem saber quantas pessoas têm inquéritos semelhantes ao meu, onde inquéritos esses, abertos pelo ministro Alexandre de Moraes, por causa de um simples tweet, está solicitando dados pessoais a plataformas de redes sociais. Por que é que esses inquéritos querem saber os meus dados bancários? Por que é que esses inquéritos querem saber o meu cartão de crédito, telefones, IP, porta lógica, e-mails, endereços? É um desrespeito com esse deputado federal. Quantos deputados federais passam por isso? E quantos brasileiros estão sendo vítimas disso também? Busquem, porque esse parlamentar não pode falar sobre, inclusive, sob pena de amanhecer amanhã com a Polícia Federal na minha casa. Boa tarde, vou ser bem breve. Nós não vivemos mais numa democracia. Não existe. Vou citar um exemplo. Que democracia um empresário que gera milhões de emprego, paga milhões de impostos, tem suas redes sociais bloqueadas, assim como diversas pessoas. Essa escuridão, essa ditadura que a gente está vivendo hoje, começou aqui, na Câmara dos Deputados, pela covardia de deputados federais que votaram a favor da prisão do Daniel Silveira. Muito se fala no ministro Alexandre de Moraes, mas eu vou tocar na ferida aqui do parlamento, porque nós temos um presidente da Câmara que não instaura a CPI do abuso de autoridade. Nós temos um presidente do Senado covarde, omisso, frouxo. Então, nós parlamentares, além das críticas aos abusos do ministro Alexandre de Moraes, temos que cobrar aos presidentes da Câmara dos Deputados e ao presidente do Senado que honrem. E, para terminar, aos comandantes das Forças Armadas, se vocês honram a carreira que têm, a farda que vestem, entregue seus cargos e chega de covardia de ficarem como comandante do Exército, ajoelhado, pedindo conselho para o ministro Alexandre de Moraes. Nós estamos vivendo uma grave crise da democracia, onde o presidente da Câmara não instaura a CPI do abuso de autoridade, e aqui a minha admiração e respeito por Marcel Van Hatten, um deputado, falo aqui em nome de todos, corajoso, um deputado que nos representa e tenho certeza que representa o povo brasileiro. Como disseram os deputados anteriores, CPI do abuso da autoridade já, porque lá do Senado, daquele presidente, nós não esperamos nada. Obrigado. Certo. Muito obrigado pela participação de todos, e os próximos passos agora serão então encaminhar diretamente ao ministro Alexandre de Moraes o pedido de quebra de sigilos, ou melhor, levantamento de sigilos de todos os processos, para que não fiquemos mais no escuro, à mercê de um judiciário que atua na clandestinidade. Acho que isso é muito importante dizer e repetir. Quem coloca sigilo sob processo age na clandestinidade, uma forma covarde contra seus alvos, pois eles não podem se defender e ainda se sentem ameaçados e acuados para continuar a fazer o que é
legal. Falar não apenas é legal, como é dever nosso de parlamentar expressar a vontade dos nossos eleitores. Em segundo lugar, também oficiaremos os presidentes das duas casas para que façam um pedido semelhante ao presidente do Supremo Tribunal Federal e ao ministro relator para que se levante sigilos. E, finalmente, CPI de abuso de autoridade já na Câmara dos Deputados e impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Senado da República. Muito obrigado a todos. Por honra!